Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 8 a 11. Simão Pedro, vendo isso, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Porque tanto ele como todos os que se encontravam com ele ficaram tomados de espanto por causa da pesca que tinham feito. O mesmo tinha acontecido a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenhas medo. Desta hora em diante serás pescador de homens. Trazidas as barcas para a terra e deixando eles tudo, seguiram-no. Palavra da salvação. Comentário Lucas 5, de 8 a 11. Santo Agostinho. Não menciona André, o qual, porém, estava também na barca, segundo narram Mateus e Marcos. Segue. Jesus disse a Simão: Não tenhas medo. Mateus e Marcos narram o episódio de maneira sucinta, enquanto Lucas o expõe aqui amplamente. Parece haver uma discrepância em que Lucas apenas mencione que a Pedro foi dito: Desta hora em diante serás pescador de homens, enquanto os outros evangelistas dizem que isso foi dito a ambos os irmãos. Contudo, pode ter acontecido que tenha dito isso primeiro a Pedro, porque este tinha ficado admirado diante da grande quantidade de peixes que havia apanhado, conforme é indicado por Lucas, e depois aos outros irmãos, como mencionam os outros dois evangelistas. Ou se deve interpretar que a pesca narrada por Lucas aconteceu antes e que, nessa ocasião, eles não foram ainda chamados pelo Senhor, mas somente foi predito a Pedro que se tornaria pescador de homens, não que deixaria de ser pescador de peixes. Deste modo, há espaço para interpretar que eles voltaram a pescar, para que depois se realizasse o que Mateus e Marcos narram. Com efeito, não trouxeram então as barcas para a terra, como se estivessem preocupados com o seu retorno, mas o seguiram, obedecendo ao seu chamado. Contudo, como pode ser dito pelos demais evangelistas, que Jesus encontrou Pedro e André pescando na Galileia e os chamou para serem seus discípulos. Se, segundo João, eles haviam seguido a Jesus desde as margens do Jordão, deve-se entender que, quando viram o Senhor junto ao Jordão, ainda não se uniram inseparavelmente a ele, mas somente conheceram quem era ele. Tendo ficado admirados, voltaram para suas casas. Ou de outro modo, Pedro, representando a igreja que está cheia de homens carnais, diz: Retira-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. A igreja, repleta de uma multidão de homens carnais e quase submersa por seus vícios, como que repele o reino dos espirituais, no qual a pessoa de Cristo se destaca. Com efeito, não é com a língua que os homens dizem aos bons servos de Deus que se afastem, mas pela voz dos costumes e dos atos persuadem-nos a se afastar, para não serem dirigidos pelos bons, e com tanto maior motivo quanto assim os honram. São Pedro os figurava, prostrando-se aos pés do Senhor, ao recordar a sua vida passada, dizendo: Retira-te de mim. O Senhor, ao não se separar deles, indica que os homens bons e espirituais não devem se deixar perturbar pelos pecados das multidões, nem nutrir o desejo de abandonar os deveres eclesiásticos, a fim de viver uma vida mais segura e tranquila. Terem trazido as barcas para a terra, deixado todas as coisas e o seguido, pode significar o fim dos tempos, quando os que permanecerem unidos a Cristo deixarão para sempre o mar deste mundo.